Olá, como vai você? Bem, as pessoas me falam bastante de filhos e eu fico pensando assim, não é possível ser melhores pais e ser o pai perfeito, em primeiro lugar. E depois, para que você seja um bom pai, para que você cuide bem dos seus filhos, é fundamental que você honre a sua história, que você perdoe o seu passado, que você compreenda os seus pais. Quando os pais têm filhos adolescentes, jovens, adultos, eles ficam bastante preocupados. E eu diria a você, a fase da adolescência, a fase desse crescimento, dessa passagem de criança para adulto, ela é uma fase bastante importante. Porque é nessa fase que alguns estudiosos dizem que nós temos momentos de lucidez. É mais ou menos assim. Até 11, 12 anos de idade, nós estamos extremamente vulneráveis porque estamos em processo de crescimento. E pai e mãe, cuidador de criança, tem o poder de vida ou morte sobre essa criança. Porque ele pode fazê-la viver muito bem, obrigado, e também pode fazê-la ter uma infância desgraçada e pode inclusive matá-la por descuido, enfim. E a criança sabe disso, que ela está absolutamente na mão dos pais e de seus cuidadores. Mas ela ama aqueles seres absolutamente. A criança nasce aberta, nasce disponível, pronta para amar e ser amada. Ela está entregue. E ela adora aqueles seres humanos que estão lá fazendo o seu melhor, vivendo do jeito que sabem viver, oferecendo a vida a essa criança. E ela cresce. No momento, então, a partir dos 12 anos de idade, mais ou menos, hoje é tudo tão precoce, né, que a gente encontra crianças com 10 já fazendo isso. Mas a partir dos 12 anos de idade, o neurológico dela está praticamente pronto. É quando a menina menstrua e o menino ejacula. Nesse momento que eles entram na puberdade, a criança deixa de ser criança, passa a ser púbere, né? Ela entra nessa fase que vai viver a adolescência. Esse é o momento que alguns estudiosos dizem que é o momento da lucidez. Isto é, a criança abre o olho, olha para os pais e diz: esse cara aí que era meu herói? Essa mulher aí é que eu estava apaixonada e fazia tudo para agradá-la. Esse momento vai passar. Então, deixa ele viver isso. Porque é um momento em que ele olha as nossas, eu vou pôr nossas, porque eu já tenho todos, né, que já passaram, e tenho uma que está aí com 14 anos. Esse é o momento em que eles têm lucidez, é de verdade, eles olham pra gente como seres humanos. Até então, eu era a pessoa mais importante, aquela coisa, nossa, mamãe, eu tô entregue, o papai era meu herói, era quem trazia dinheiro para casa, quem sai, quem volta, é tudo. De repente eu bato o olho e falo, esse velho barrigudo que tá tomando cerveja, que tá roncando no sofá, esse cara que é meu herói, mas não é mesmo. Essa mulher que grita, que acorda despenteada, que... Não é não. Essa não é a mulher que eu... E tá tudo certo, que bom. Porque ele vai crescer e vai passar. O que é importante para o adolescente e para o jovem? Que ele possa respeitar os seus pais. Os meus filhos nunca puderam gritar comigo. Nunca. A hora que eu dizia, pode abaixar a voz. E eu dizia para eles, não é uma questão de moral e bons costumes, não é uma questão de respeite os mais velhos, não. É uma questão de sanidade mental. As crianças não podem ultrapassar e desrespeitar os adultos. É sistêmico.
As nossas gerações anteriores nos ensinaram isso sem saber que isso era importante. Hoje a gente sabe da importância porque é neurológico. A criança precisa, o adolescente, o jovem adulto, ele pode contestar, ele tem direito de não gostar, ele pode, sem dúvida nenhuma, dizer: quando eu crescer, a hora que eu puder, eu vou fazer diferente. Eu não concordo com essa postura, eu discordo desse seu movimento, eu não quero esta vida que você me deu, eu vou construir outras coisas. Quando eu crescer e tiver recursos, eu vou embora dessa casa, eu vou... Tá tudo bem. Ele tem direito, ele pode fazer. É a hora em que ele abre o olho e fala: pera, onde eu estava todo esse tempo? O que fizeram de mim? E isso é muito bacana, isso é produtivo para ele, é produtivo para a adultez dele. Mas ele não pode de jeito nenhum desrespeitar seus pais. Em hipótese nenhuma. O que nós assistimos quando existe desrespeito é que os jovens se perdem. Eles vão dessa lucidez sadia de olhar e falar: credo, o que é isso? Que pais são esses que eu estava apaixonada e entregue até agora? Para uma rebeldia insana. E quando eu digo insana, é verdade, essa rebeldia causa doença. A rebelião, aquele jovem sem causa, que se rebela, que vai para maconha, que fuma, que bebe, que sai a hora que quer, que volta a hora que quer, com o dinheiro do papai e da mamãe. O papai e a mamãe financiando isso. Isso é desrespeito, essa é rebeldia sem causa. Isso precisa ser cuidado. E só pode ser cuidado pelos pais. E os pais só podem cuidar desse adolescente se eles se sentirem cuidados. E só quem pode cuidar de pai e mãe são eles mesmos. Ninguém pode fazer por você. Você é adulto, então agora você vai precisar cuidar de você. Sim, sem dúvida. Existem terapias, existem coaches, existem cursos. O processo Hoffman é o melhor curso que você poderia fazer. Tudo isso é verdade. Mas são ferramentas que quem tem que usar é você. E você precisa fazer uma escolha de primeiro cuidar de você, primeiro olhar para você, para depois poder olhar para o seu filho rebelde, para o seu filho que está perdido, para o seu filho que até agora te amava e de repente ele abriu o olho e falou: ai, isso aqui eu não quero. E entre isso, que é absolutamente saudável, a rebeldia sem causa, ao descompromisso, ao desrespeito, nós vamos criar doenças nesses jovens. Eles vão ficar doentes mentalmente, eles vão ficar deprimidos, eles vão conseguir se compreender muitos anos depois, eles vão perder muito tempo da juventude e vão colocar sua vida em risco. Então, você quer cuidar dos seus jovens? Primeiro você. As pessoas me perguntam: quem tem que vir para o processo? Primeiro os pais. Primeiro os pais. Depois o jovem, o adolescente e o jovem adulto. Mas primeiro, sem dúvida nenhuma, os pais. Cuida de você e não deixe seu filho gritar com você. De verdade, ele tem que ter limites. Porque isso é importante. Você deu na sua infância, continua dando na juventude. Ele precisa ficar com muita raiva de você. Ele precisa ter uma vontade muito grande para mudar. E aí ele vai cuidar da vida dele. Foi isso que nós fizemos. Nós tivemos muita raiva dos nossos pais, porque eles não eram quem a gente queria. E nós saímos de casa para ser quem a gente queria que os nossos pais fossem. Isso é saudável. Isso é saúde. E aí, mais tarde, a gente vai compreender que nós somos todos iguais. E que eles fizeram o melhor que eles puderam. E que nós cometemos os mesmos erros. Mas nós crescemos. Dê autorização para os seus jovens crescerem. Deixa ele ficar com raiva. Deixa ele brigar pela vida dele. Deixa. Autoriza. E ele tem que te respeitar. Muito. Você é a mãe e o pai dele. Pensa nisso? Me procura por aí.
me aciona, vamos falar junto? Até a próxima!